Bom dia, senhores, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia? Então, lembrando que nas últimas aulas nós estamos vendo, esse bimestre inteiro a gente está vendo sobre o conhecimento, sobre verdade, a busca da sabedoria, né? Nas últimas aulas a gente viu sobre as formas de sabedoria, as formas de buscar o saber, ciência, filosofia, mitologia. Na aula passada nós vimos a opinião de Pitágoras sobre o assunto, né? Que ele dizia que a verdadeira sabedoria é alcançada somente pelos deuses, não pelo homem. O homem, no máximo, ele persegue a sabedoria, ele é amigo da sabedoria. Então, ele é um filósofo, é aquele que persegue, que é amigo do saber. Não é um sábio, mas é um filósofo, um amigo do saber. Nós vimos também os critérios, né, para ser um sábio. Depois dele, muitos refletiram sobre o que é sabedoria e colocaram alguns critérios para alguém ser sábio, né? Que não é somente conhecer muitas coisas, mas você deve encarnar essa sabedoria, viver essa sabedoria na sua vida. Esses foram alguns critérios que os gregos antigos colocaram para alguém ser sábio. Aí está autocontrole, simplicidade e assim por diante, né? E na aula de hoje nós vamos ver como saber. Qual é o melhor método de saber? O que nós devemos apegar mais quando a gente vai buscar a sabedoria, buscar o conhecimento? Como assim, Samuel? Estou entendendo? Calma, a gente vai entender daqui a pouquinho. As páginas que nós vamos usar na aula de hoje são as páginas 17, finalzinho aqui da 17, página 18 e página 19, tá bom? 17, 18 e 19. Título da aula de hoje, como saber. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Todos nós temos dúvidas e nos enganamos. Isso é natural. Nunca nasceu ninguém que já sabia de tudo. Ele sempre teve que aprender. E nunca teve ninguém que se enganou. Ele sempre melhorou o seu argumento, melhorou o seu ponto de vista, melhorou suas hipóteses, tá bom? Então, já que todos nós temos dúvidas e todos nós nos enganamos, então nós temos que encontrar um método mais seguro para guiar a nossa vida, para a gente não viver se enganando. E para a gente não viver mudando de opinião, não é verdade? E para a gente saciar nossas dúvidas. Então, acompanhe comigo a leitura do segundo parágrafo, né? Agora, você também poderá participar dessa reflexão que vários filósofos já fizeram durante esses anos todos. Comece pensando. Como se sente quando não sabe algo que gostaria de saber? Qual é a sensação de não saber de algo, de querer saber e não conseguir? E se alguém lhe diz que não há como saber isso, que é impossível alcançar isso que você quer saber? O que pensa quando alguém discorda de seus conhecimentos? Quando alguém diz que você está errado, que seu ponto de vista não está certo? E quando descobre que se enganou, percebendo ou acreditando que algo não era verdadeiro? Quando você descobre que você está enganado, o que você sente? Uma vez que existem diferentes pontos de vista, você concordaria em mudar o seu? Aí eu pergunto, vocês têm coragem de mudar o ponto de vista de vocês quando vocês reconhecem que estão errados? Nós podemos pensar que muitas vezes nós mesmo reconhecendo que estamos errados, a gente sabe que a gente está errado, mas a gente não admite estar errado por orgulho. O nosso orgulho às vezes atrapalha o nosso conhecimento. A gente prefere continuar errado, mas não mostrar que você errou e não reconhecer o erro e não ser humilde. Nosso orgulho, a nossa vaidade atrapalha o nosso conhecimento. Então, essas questões são questões levantadas pelos filósofos. O conhecimento, então, ele é um valor muito grande. Aristóteles dizia que a maior alegria do homem é conhecer algo, é descobrir algo, é saber de algo, ter consciência que ele sabe de algo. E quando ele não sabe disso, isso deixa o homem triste, isso deixa o homem, nós dizemos, frustrado, tá bom? Então, nós já vimos que todos buscam sabedoria, todos podem se enganar, todos têm dúvidas, e todos nós sentimos esses mesmos sentimentos diante dessas perguntas aqui. Vamos agora juntos para o último parágrafo dessa página. Para resolver suas dúvidas, em que você confia mais? No que observa e percebe por meio dos 5 sentidos ou no que pensa e descobre por meio do raciocínio? Então, na filosofia sempre houve uma briga muito antiga entre sentidos e razão. Quais são os sentidos? Vocês já estudaram isso em filosofia no passado e também provavelmente em ciências. Nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Por meio dele nós conhecemos o mundo. Então a briga é, nós devemos confiar mais nos sentidos ou mais na nossa razão?
que é a nossa capacidade de pensar e de raciocinar, de pegar informações, de trabalhar com essas informações e chegar a deduções novas. O que é mais poderoso, os sentidos ou a razão? Tem um conflito entre eles ou a gente pode casar os dois? Qual vai ser a briga? Vocês vão virar a página agora, página 18, e nós vamos ver a briga entre esses dois ramos da filosofia. No século XVII, diversos filósofos europeus refletiram sobre o que e como podemos saber. O que? Até onde nós podemos chegar no nosso conhecimento? Nós podemos conhecer tudo? Nós podemos conhecer somente os seres materiais ou também as coisas imateriais, sentimentos, emoções, anjos, deuses? Podemos conhecer também o imaterial? E como podemos saber? Qual é o meio mais eficaz de saber? Só os sentidos ou também a razão? Muitos acreditavam que era preciso encontrar um método seguro para buscar a verdade dos conhecimentos. Para buscar e a verificação, para encontrar um método seguro para a busca e a verificação dos conhecimentos. Um método sendo seguido, mantivesse as pessoas longe dos enganos e das incertezas. Como se fosse um método de fazer uma receita de bolo, que sempre que a gente seguir esse método de pensar, esse método de raciocinar, esse método de buscar a verdade, nós vamos conseguir chegar com certeza lá. Alguns deles, conhecidos como racionalistas, concluíram que o método deveria se basear na razão, ou seja, nos pensamentos, nos nossos raciocínios. Outros, conhecidos como os empiristas, concluíram que ele deveria se basear na experiência, ou seja, nas informações que obtemos através dos 5 sentidos. Então, esse primeiro grupo aqui, os empiristas, vão dizer que nós devemos confiar mais nos sentidos, na busca da verdade. Já os racionalistas vão dizer que nós devemos confiar mais na razão, no que a gente pensa, no que a gente raciocina. E aí vai começar a briga entre eles. Na próxima aula, nós vamos aprofundar mais sobre isso e vermos os motivos de cada um e vermos os defeitos de cada pensamento desse, os pontos fracos de cada pensamento desse, tá bom? Para a aula de hoje fica essa conclusão, fica essa questão para vocês. Em qual nós devemos confiar mais? Nos sentidos ou na razão? O que parece ser mais confiável? A razão pode se enganar, mas os sentidos também podem se enganar. Entre os sentidos e a razão tem um grande conflito? Às vezes a razão aponta uma coisa e os sentidos apontam outras. Às vezes a razão aponta, deve existir um Deus, e os sentidos falam, mas eu nunca vi um Deus, então esse Deus não existe? Então, quando acontece uma briga entre a razão e os sentidos, qual dos dois a gente deve seguir? Essa que é a briga de hoje, essa que é a questão que a filosofia de hoje quer levantar para vocês. Qual é mais verdadeiro? O que nós pensamos ou o que nós percebemos? Então, Descartes, esse aqui, que nós já vimos em algumas outras aulas, se escreve Descartes, mas lê Descartes, ele vai ser racionalista. Ele vai ficar apegado na razão. Ele vai dizer que a razão é mais confiável. Ele vai partir do quê? Através da razão, ele vai chegar ao pensamento que esse processo da razão, esse fruto da razão, como fundamento da nossa existência. Ele mesmo vai dizer que eu não tenho prova nenhuma que eu existo. A gente vai ver isso na aula que vem. Eu posso estar sonhando nesse exato momento agora e penso que isso aqui é verdade, então tudo pode ser uma grande ilusão. Eu nem tenho certeza que eu existo. Mas ele vai dizer, a única coisa que eu sei é que eu estou pensando. Mas se eu penso, alguma coisa deve pensar. Então eu devo existir para pensar. Então a única coisa que prova que eu existo é que eu penso. Porque é uma ação. Toda ação tem que ter alguém que faça essa ação. Então logo eu devo existir para que possa haver pensamento. Então ele vai colocar o pensamento como fundamento da própria existência do homem. Que a única prova que o homem tem que ele existe é que ele consegue pensar. E já o Locke, que vai estar aqui do outro lado, John Locke, ele vai dizer que os sentidos são a base são a prova da nossa existência, são a base das nossas relações. Por quê? Eu só posso pensar, segundo ele, aquilo que eu percebo pelos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto o cheiro, aquilo que eu ouço. Então, só em base das sensações, que são os resultados dos objetos, provocam os sentidos. Então, sensação de escuta, sensação de ver. Então, essas sensações que eu posso pensar. Então, você vê, os dois são bem diferentes. Enquanto Descartes vai colocar a base no pensamento, o Locke vai colocar a base nos sentidos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, na próxima aula nós vamos aprofundar mais nos pontos fortes e nos pontos fracos de cada um desses lados, tá bom? Para a aula de hoje, vocês vão fazer número 1 e número 2 número 1 e número 2 da página 18. Deixa eu só verificar aqui. Então, página 18,
número 1 e número 2. Página 19, também número 1 e número 2. Lá na página 24, vocês vão fazer o número 6. Página 24, número 6, tá bom? A, B, C, D e E. Como vocês sabem, vocês podem fazer essas atividades nessa aula de hoje ou entregar na próxima semana, tá bom? Então, quem conseguir terminar na aula de hoje, manda na aula de hoje. Quem não conseguir, manda na aula da próxima semana, tá bom? Eu acho que era só isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que estou esquecendo de nada. E um grande abraço para vocês e até semana que vem.